estudando as matérias certas, você pode ter uma nota muito maior no Enem? É sobre isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo aqui. Oi pessoal, o meu nome é Liliane Freitas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, quando a gente começa a estudar para o Enem, a gente se depara com uma situação. Ter que estudar matérias de 3 anos do ensino médio em um ano só. Mas olha, fica calmo que isso é humanamente impossível. A gente precisa saber priorizar quais são as matérias realmente importantes para a gente estudar, para a gente se dedicar. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que priorizar não significa você estudar umas matérias e outras não. Não é isso. Priorizar significa você dar prioridade para as matérias que podem aumentar mais a sua nota no Enem. E como é dar essa prioridade? É você priorizar elas no seu cronograma de estudos. Você colocar elas para estudar mais vezes durante a semana ou colocar elas para estudar por mais tempo durante o seu dia. E essas matérias que podem aumentar a sua nota no Enem varia de curso para curso e de universidade para universidade. Por isso que é importante você, que quer o seu curso, que quer a sua universidade específica, saber como identificar quais são essas matérias. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou te falar 3 passos para você saber como identificar quais são essas matérias que podem aumentar pra caramba a sua nota e que vale a pena você investir seu tempo de estudo. E o primeiro passo é você priorizar as matérias que podem te dar uma nota maior no Enem. E existe isso? Sim, existe. Você pode ter uma nota maior com algumas matérias, que são matemática e redação. E eu vou começar falando por matemática. A prova do Enem é corrigida por um sistema chamado TRI, que é Teoria de Resposta ao Item. E basicamente esse sistema valoriza quando você acerta questões difíceis, mas sem errar as questões fáceis. Mas como a gente sabe, muitas pessoas têm dificuldade em matemática e acabam errando muitas questões. Por isso, no Enem, eles valorizam cada questão que você consiga acertar em matemática e jogam sua nota lá pra cima. Por isso, a nota da prova de matemática do Enem é normalmente bem maior que das outras provas. Se você acertar 20 questões na prova de linguagens, por exemplo, você vai ter uma nota lá por volta de 540, por aí. Mas se você acertar 20 questões em matemática, a sua nota vai ser mais ou menos 660. Mais de 100 pontos a mais de uma matéria para outra. Por isso, vale muito a pena se dedicar em matemática. Mas você pode falar pra mim, Liliane, eu também tenho dificuldade em matemática, eu sou ruim em matemática, eu tenho muita dificuldade. Vale a pena mesmo assim eu me dedicar nessa matéria? E sim, pessoal, vale a pena. Por quê? Porque a prova de matemática é composta de 40% de matemática básica, que eles consideram que são conceitos mais básicos. Então, você se estudando, você entendendo esses conceitos que são considerados um pouco mais básicos, você já consegue acertar grande parte da prova, aproximadamente 40%. E isso é questão demais, pessoal. Pode te dar uma ótima nota. Então, sim, mesmo se você tenha dificuldade em matemática, tente entender a matemática básica, que isso vai te ajudar demais e vai te dar uma ótima nota. Então vamos falar de redação agora. Redação, pessoal, é outra matéria que pode jogar lá pra cima a sua nota. Redação é a única matéria que você consegue chegar perto do 1000, por exemplo. Isso faz com que sua nota fique gigantesca. Em matemática, para você ter uma nota, sei lá, de 900, que é uma nota incrível, você tem que acertar aproximadamente 39 questões. E pensando que a prova de matemática tem 45 questões, acertar 39 é praticamente acertar a prova inteira. É muita coisa. Em redação, acertar 900 pontos é uma realidade possível sim. Você, sabendo qual é o modelo de redação que o Enem quer de você, que o Enem espera de você, é sim possível você tirar um 800, um 900, sem precisar gabaritar toda a prova, assim como é em matemática. Então, gente, valorizem redação, estudem redação, entendam o que o Enem quer de você, porque é muito possível. Então agora vamos para o segundo passo, que é você priorizar as matérias com peso maior para o seu curso e para a sua universidade. Pessoal, depois que você fizer o Enem, você vai passar por um processo chamado SISU, que é o processo seletivo para você entrar nas universidades federais daqui do Brasil. E como eles fazem isso? Eles pegam as suas notas de cada matéria do Enem e faz uma média ali para você concorrer às vagas das universidades federais. Mas esse cálculo ali da média não é uma média simples, é uma média ponderada, com pesos. Tem toda uma explicação sobre média ponderada,
nada, o que que é, qual é a fórmula, mas basicamente os pesos é a importância que cada matéria tem na sua nota. Então, se você tiver uma matéria que tem peso muito grande, se você ir muito bem ou muito mal nessa matéria, isso vai variar bastante a sua nota. Se você ir muito bem nessa matéria, sua nota pode ir muito boa. E se você for muito mal, sua nota pode ficar lá embaixo. E se tiver uma matéria com peso menor, um peso pequeno, isso não vai mudar tanto assim sua nota, já que tem um peso menor, não tem tanto poder sobre a sua nota. Por isso que eu digo, pesos significa poder de mudar a sua nota. Grava isso, porque isso vai ser a melhor explicação possível. Não precisa saber o que significa média ponderada, não precisa saber nada disso, mas precisa saber que os pesos são o poder de mudar a sua nota. E para você achar esses pesos e quais são as matérias que têm peso maior, você pode achar primeiro pelo site Sisu Simulator, que é um site totalmente gratuito, que você vai lá, coloca qual curso você quer, coloca a universidade e eles falam quais são os pesos de cada matéria. Ou você pode encontrar pesquisando no Google termos de adesão, Sisu, ano tal que você quer e faculdade tal. Por exemplo, a faculdade que eu fazia, o FRJ, eu colocava o FRJ, termo de adesão, Sisu 2022, por exemplo, que é esse ano que a gente tá agora. E aí vai aparecer lá um documento, que é o termo, né, entre o Sisu e a universidade, que tem lá os pesos de cada curso e de cada matéria lá bonitinho. Então é assim que você encontra os pesos. E o terceiro passo para você conseguir priorizar as matérias certas para você estudar para o Enem é você nem priorizar grandes facilidades, nem priorizar grandes dificuldades. Vamos começar falando das facilidades. Pessoal, as grandes facilidades são aquelas matérias que você já sabe bastante, já domina bastante, já sabe a maior parte dos conteúdos e você só vai precisar estudar detalhes agora, sabe? Que você vai ter que estudar só uma coisinha a mais ali. Por exemplo, pessoal, você é uma pessoa que sabe bastante história, já estudou bastante história, já conhece as revoluções, já conhece sobre as guerras, toda a parte histórica, e você só precisa estudar agora detalhes, algumas datas, algumas coisas a mais. Será que vale a pena mesmo você estudar esses detalhes para você acertar só 2, 3 questões a mais? Vale a pena você colocar um tempo grande no seu cronograma para essa matéria, já que você já domina essa matéria? Ou será que vale mais a pena, por exemplo, você estudar matemática básica, caso você não domine a matemática básica, que é 40% da prova de matemática, por exemplo? Na minha opinião, no meu ver, vale muito mais a pena você estudar matemática básica, que isso vai te fazer ter muito mais acertos do que, por exemplo, estudar os detalhes da matéria de história, por exemplo. Não tô falando que você não tem que estudar história, não me entenda mal. Tô falando de uma matéria genérica que você já é bom, por exemplo, tá bom? Ao mesmo tempo que eu não considero que é um bom investimento você investir seu tempo em grandes facilidades, eu também não considero um bom investimento você investir o seu tempo precioso de estudo em grandes dificuldades. Quando eu comecei a estudar pro Enem, eu tinha alguns meses para estudar, né? E como eu já falei para vocês algumas vezes aqui, eu estudei em escola pública. Então eu tive uma base muito defasada em algumas matérias. Por exemplo, em biologia, química e física, eu praticamente não estudei nada. Eu tinha pouquíssima matéria, pouquíssimo conhecimento. E o que eu fiz? Eu priorizei muito pouco essas matérias. Eu sabia que em um ano eu não ia conseguir estudar toda a matéria do ensino médio que normalmente cai no Enem, toda a matéria que é preciso eu saber para mandar bem nessas matérias no Enem. Então o que eu fiz? Eu priorizei o que caía mais. Eu priorizei só o que caía mais nessas matérias. Eu deixei de estudar elas? Não deixei de estudar, mas eu estudei só o que caía. Então por isso que eu tô falando para vocês que valia a pena, por exemplo, eu estudar muitas horas de matemática, de biologia, de química, de física, me aprofundar, estudar bastante, se eu ia gastar um tempo absurdo com isso, ia gastar muito tempo, ou valia mais a pena, por exemplo, me dedicar em redação, que isso fazia muita diferença pro meu curso, por exemplo. Valia muito mais a pena eu me dedicar em redação, e foi o que eu fiz. Todo o tempo que eu podia, eu dedicava em matemática e redação, e isso fez toda a diferença na minha aprovação. Se não fosse a minha nota de matemática e nem minha nota de redação, eu não tinha sido aprovada. Eu digo isso com toda a certeza pra vocês. Então, não foquem em grandes dificuldades. Mas eu quero falar isso com muita atenção e muita calma. Tenham cuidado com isso. Isso foi algo que eu fiz. Eu calculei os riscos, eu tive cuidado ali na hora de escolher isso e eu vi que pra minha situação seria melhor isso. Então, muitas vezes vale a pena você ter ali, pensar um pouco, será que vale a pena estudar o que mais cai? Será que vale a pena estudar o básico daquela matéria? Pra mandar pelo menos bem ali e acertar algumas questões. Mas atenção, pessoal, se essa sua grande dificuldade ou essa grande facilidade for matemática ou redação,
não importa. Você prioriza elas do mesmo jeito, por causa daqueles motivos que eu dei lá no primeiro passo. Matemática e redação são essenciais para uma ótima nota no Enem. Então, priorize elas mesmo assim. Então, pessoal, depois de seguir esses 3 passos, você já está apto para saber e para ver quais são as matérias que vale realmente a pena você dedicar o seu tempo, sua energia no seu cronograma de estudos. E se você quer saber quais são os assuntos dessas matérias que você pode se dedicar a estudar, clica nesse vídeo aqui em cima, que lá eu falo todos esses assuntos que já caíram no Enem e que valem muito a pena você se dedicar também. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal. E não esquece de se inscrever aqui no canal para fazer parte dessa comunidade de estudos que a gente está criando por aqui e para receber mais vídeos de dicas de estudo e dicas sobre o Enem. Então, um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!